Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira de nossa atividade de colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Hoje temos a participação, nosso palestrante hoje é o Dr. Tiago Fraga. Tiago, muito obrigado por aceitar nosso convite, fazer parte dessa comunidade aqui que está querendo saber sobre as pesquisas que estão se desenvolvendo no Brasil e no mundo todo. Já tivemos palestrantes também internacionais. E, bom, hoje conhecer de suas experiências também é algo muito importante. E, então, só para que vocês saibam, o Tiago foi convidado do professor Marco Gomes. E, então, vou aproveitar para ceder a palavra ao professor Marco, que conhece mais sobre a trajetória do Tiago, para que faça a apresentação do Tiago. Professor? Valeu, obrigado, Ramon. A gente agradece aí ao Tiago, a gente trabalhou junto, né, Tiago? Hoje em dia a gente é colega, eu fui orientador dele, do professor Maurício, que eu vi que está aqui também. Nós somos orientadores do Tiago, né, no doutorado dele, trabalhando com grafeno funcionalizado, principalmente, né? E o Tiago é formado em engenharia química, né, Tiago? E teve uma experiência na indústria, né? Pelo que eu estava vendo aqui, eu lembrava que ele tinha trabalhado aí quatro anos na Terfane, né? Aqui ao lado do Cabo de Santo Agostinho, a gente tem até alguns alunos, ele trabalhou lá na Terfane e trabalhou também na Magnete Marelli, isso. Trabalhou também na Magnete Marelli. E aí depois ele iniciou, né, esse programa de doutorado, né, fez mestrado e doutorado junto com a gente. Né, atualmente, ele é pós-doc, né, Tiago, CNPq, na UFAP, aqui no Agreste, né, a nossa vizinha aqui do Rural também. Então, trabalhando também nessa área, né, principalmente de óxido de grafeno, né, que a gente vem aí já há alguns anos aí com alguma experiência. Tem o Tiago, desde o doutorado dele, né, há 5 anos atrás, Tiago, né? Eu acho que faz quase 5 anos, mais até, né? 6 anos, eu acho. Comecei em 2017, né? Isso aí. Vai fazer 6 anos já. Desde o começo a gente vem produzindo bastante, então acho que, pelo que eu estava vendo, Tiago, mais de 20 papers já, né, nessa área de pesquisa. Então, junto com o professor Maurício, lá do nosso grupo, né, do GPTA, e aqui, né, junto com o NanoA, então a gente vem produzindo aí bastante material. Então, é importante até para os novos alunos aí da pós-graduação, meus alunos de mestrado e tal, que também vem trabalhando nessa área, mas para os outros também eu acho que é bem interessante, né? Não só essa parte específica, técnica, mas como é possível, sim, fazer bastante trabalho e reportar bastante trabalhos, fazer bastante publicações durante um doutorado, né? Eu acho que o Tiago é exemplo disso, ele acabou de sair, mas a gente já tem aí bastante coisa, né? Então, eu acho que vai fazer um resumo hoje, né, Tiago, de tudo que foi feito, aí os principais destaques. Então, a palavra é contigo aí, boa sorte. E aí a gente, mais ou menos, né, Ramon, que eu tinha falado para ele, uns 45 minutos, para depois a gente poder fazer algumas questões. Eu acho que tem alguns alunos meus aqui até que vão ter alguns questionamentos e tal sobre a parte técnica, então é bom a gente deixar uns 15 minutinhos depois para poder tirar essas dúvidas. Beleza? Pronto, então, Tiago, quero à vontade agora. Se eu esqueci alguma coisa, Tiago, de falar, fique à vontade aí, mas eu acho que é isso. Assim. Valeu. Não, é isso aí. Bom, primeiramente, queria agradecer ao professor Marcos, ao professor Ramon, pelo convite, tá? Me sinto muito honrado em estar aqui. É sempre uma alegria imensa poder contribuir um pouco com o conhecimento e com um pouco do que nós temos lido, né, a respeito do nosso tema de pesquisa, tá? Fazer pesquisa no Brasil não é tão fácil, né? Vocês sabem muito bem, é uma tarefa árdua, mas é algo muito prazeroso de se fazer, tá? Como o professor Marcos aí apresentou, eu sou Tiago Fraga, temos trabalhado aí com pesquisas relacionadas à aplicação de grafeno, não de grafeno, mas de materiais derivados de grafeno para aplicações ambientais, tá? Mais notadamente para o tratamento de efluentes. Então, aí temos aí um tempinho aí de publicação aí, com uma publicação
um pouco vasta, por assim dizer, mas vai muito em função da qualidade da orientação que nós temos tido e da qualidade das pessoas que trabalham conosco, né? Então, acho que isso é importante frisar. Bom, deixa eu já compartilhar minha tela com vocês, porque o tempo é bem curto, né? E o pessoal já falou que eu tenho menos de 40 minutos. Bom, estão todos vendo minha tela aí, né? Tudo ok, Tia. Tá direitinho. Beleza. Bom, o tema dessa palestra é sobre as aplicações ou os campos de aplicações que os nanomateriais derivados de grafeno têm, tá? Eu acho que eu fui até um pouco ousado em colocar esse tema dessa forma, né? Fronteiras do emprego, né? Como se fosse algo assim de última geração, ou algo que ali até onde vai o limite da pesquisa, né? Você quando vê algo assim relativo a fronteiras, é algo muito nesse sentido, né? Mas como o campo de pesquisa é tão vasto, né, nessa área, então acho que vale a pena abordar algumas coisas, tá? Então o objetivo aqui é mostrar para vocês de uma forma um pouco resumida, né, grande parte do que está sendo, ou um pouco, né, do que está sendo falado, tá? Então, assim, como uma breve introdução do grafeno, né, e suas aplicações, vamos começar falando assim, ó, o que é que tem, né, de novidade, né? Então, aqui temos um primeiro exemplo, né? Tatuagem de grafeno para monitoramento da saúde, né? Isso é um pessoal lá da Universidade de Manchester que desenvolveu, no caso da Universidade do Texas, que desenvolveu uma pesquisa em que eles colocam grafeno, tá? Decorado com nanopartículas de ouro para fazer condução de sinais, né, de sinais vitais das pessoas, tá? Isso aí, eles têm uma tatuagem, tá? Tipo aquelas tatuagens temporárias, né? De forma que eles conseguem fazer o monitoramento, ela é ligada num cabeamento, então ele consegue ver os sinais vitais da pessoa através dessa tatuagem, como está aí na figura, tá? Um outro exemplo é a indústria automobilística, tá? O óxido de grafeno é muito aplicado nessas indústrias. Há um campo vasto aí de aplicação, tá? Tanto na parte de para-choque, de polímeros, acabamento do carro, estofado, tá? Então, assim, é algo que tem se pesquisado bastante, tem um campo aí muito grande para a aplicação do grafeno, tá? Baterias inteligentes, tá? Vocês vão ver falar nesse tema, né? Baterias de lítio, baterias de alta capacidade, baterias com alta capacidade de reuso, tá? Então, o grafeno ele tem sido estudado nesse sentido também. Isso aqui também é algo, eu já não posso dizer que é tão recente, tá? Porque essa imagem aqui ela é de 2019, só para vocês terem ideia, tá? Então, o uso de celulares dobráveis, tá? Então, vocês em breve verão aí muitos celulares que as pessoas usarão no pulso, né? Então, assim, você ter telas dobráveis, telas maleáveis, né? Hoje em dia já se tem televisão côncava, né? Em que ela melhora a amplitude de visualização e etc. Então, essa daí é um dos grandes avanços, tá? E o grafeno ele possibilita isso, por ser um nanomaterial transparente, um nanomaterial de alta condutividade elétrica, então ele pode ser aplicado para esses usos, né? E aqui a parte de membranas, né? Membranas ultrafiltrantes, né? A parte de dessalinização de água, isso também já é algo que não é novo, né? Isso aí já tem um certo tempo que tem sido feito. Principalmente o pessoal lá nas universidades do Oriente Médio, de Israel, tem trabalhado bastante com isso, tá? A parte de desenvolvimento de superfícies antibacteriológicas, né, ou superfícies bactericidas, superfícies que têm capacidade de matar vírus, né? Então, isso aí também é algo que tem sido investigado, tá? Bom, como é que hoje nós temos, assim, os principais pontos, né, os principais centros de pesquisa
Aqui eu estou listando apenas os que são pioneiros, né, no mundo, tá? Então, nós temos o 3D Lab nos Estados Unidos, o próprio MIT, a Universidade de Manchester, tá? É onde tudo começou. A Universidade de Manchester, hoje, ela se vangloria de se chamar da Casa do Grafeno, né? Eles dizem que o grafeno nasceu fruto da pesquisa na Universidade de Manchester, tá? Temos a Universidade Nacional de Singapura também, que é outro ponto focal, né, da pesquisa com grafeno. No Brasil, nós temos também laboratórios importantes, tá? Onde se tem estudo com grafeno, tá? Eu posso citar aqui o Ensinando, lá da Universidade Federal do Paraná, na Universidade Federal de Minas também, o MacGraph, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, eles têm uma estrutura muito boa para pesquisa com grafeno, tá? Bom, onde é que a gente pode encontrar e em que formas a gente pode encontrar materiais derivados de grafeno, tá? A gente pode citar aqui, ó, que a primeira obtenção, se a gente pode dizer assim, um primeiro método de sucesso em que foi desenvolvido, né, em que se foi obtido o grafeno, é um método desenvolvido por Novoselov, tá? Isso foi em 2004. Ele utilizou uma fita Scott para poder desbastar pó de grafite com a aplicação de um campo magnético. Então, à medida que ele desbastava o grafite com a fita, então ele tinha ali a formação de uma monocamada de grafeno, tá? Então, em virtude desse método, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel, juntamente com o Guy, outro pesquisador também da Universidade de Manchester, tá? Nós temos aqui grafeno, óxido de grafeno reduzido, tá? Então, assim, essas variantes do grafeno têm sido empregadas em diversos campos da ciência, né? Nós vimos lá no nosso slide introdutório medicina, eletrônica, fotônica, energia, a parte de tecnologias ambientais, né, que é que vai ser abordada aqui nessa apresentação, tá? A gente pode, se a gente for pensar dentro do campo de tecnologias ambientais, a gente pode falar da parte de desenvolvimento de dissolventes, catalisadores, utilização em membranas, tá, para ultrafiltração, nanofiltração. Então, assim, o grafeno, ele é um material muito versátil, né? O óxido de grafeno também, então você pode utilizá-lo em combinação com outros tipos de materiais, né, para formar compósitos e utilizar para essas aplicações específicas, tá? Então, como é que a gente pode citar alguns desafios, tá? Na verdade, nem tudo são flores na pesquisa com grafeno, né? Então, nós temos aí o desafio de aumento de escala da produção. Então, isso não é algo tão fácil de se fazer. Hoje em dia, nós temos dificuldades, né? Você produz aí a oxidação do grafite pelo método de Hermes, tá? Então, você oxida o grafite, ok, beleza, eu tenho ali óxido de grafite. Agora, a partir do momento que eu vou fazer o desbaste para poder obter o óxido de grafeno, aí a coisa muda de figura, tá? Então, assim, o aumento da escala da produção é um desafio hoje ainda. Os custos elevados, tá? Estamos falando aí de análise de caracterização muito caras, tá? Não apenas um método de obtenção em si, mas você certificar de que o que você está obtendo ali é de fato grafeno, é de fato óxido de grafeno, né? Checar as propriedades desse material. Então, assim, não é algo tão simples, tá? Não é apenas uma ou duas análises que vai te dizer que o que você tem ali é de fato grafeno. Então, os altos custos, tanto de produção quanto de caracterização, constituem hoje um desafio, tá? Acesso à tecnologia. Ora, se estamos falando que a tecnologia ela é cara, o que dizer de acesso para essa tecnologia, né? Uma coisa é um pesquisador lá na Universidade de Manchester, na Inglaterra, um pesquisador na Universidade na Alemanha, né, no Centro de Pesquisa Mundial, como é o caso lá de Singapura. Uma coisa é um pesquisador estar lá, ele vai ter acesso fácil a essas tecnologias. Mas um pesquisador na África, né? Vamos pensar lá no pesquisador na África subsaariana, não é tão fácil de se obter, né? Então, o acesso à tecnologia hoje também é um desafio. E daí a gente chega num último desafio, sei que a gente pode dizer que é o último, né? Esses aqui são os principais, é geração de produtos tóxicos, tá? Você está pensando aí numa síntese muito agressiva para você oxidar o grafite, por exemplo. Você usa ácido sulfúrico concentrado, você usa permanganato de potássio, usa ácido nítrico concentrado, dependendo da metodologia que você empregue.
Então, você gera subprodutos, tá? Não apenas produtos gasosos, né? Se você fazer a oxidação do grafite, ele gera vapores, né? Como também produtos, subprodutos em termos de efluentes, tá? Eu coloquei essa figura aqui apenas como ilustrativa, tá? Só para dizer como é que se classifica os nanomateriais. Não é meu objetivo aqui ensinar vocês a isso, aí o professor Marcos na disciplina certamente deve falar disso, tá? Então, os nanomateriais derivados de carbono, eles podem se apresentar dessa forma, né? O material 0D, por exemplo, o fulereno, o nanotubo e o nanorhorn, que acho que em português seria nanochifre, né? Nanocorneta, talvez, são materiais 1D. Tem materiais 2D, que é o que a gente está falando aqui, no caso do grafeno, seus derivados, né? E nanoblocos ou materiais 3D, que pode ser o grafite, né? Bom, expandindo um pouco os campos de aplicação, tá? Nós já tínhamos falado, né, tecnologias medicinais, né, tecnologias médicas, eletrônica, energia, eletroquímica, síntese, catálise, bioquímica, tá? Dentro do campo das tecnologias ambientais, a gente pode ter a dessalinização de água, fotodegradação de poluentes, a dissorção líquido sólido, gás sólido, né, captura de gás, entre outras, tá? E aqui uma gama enorme de poluentes que a gente pode tratar através desses sistemas, tá? Tanto a dissorção quanto fotodegradação. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Na verdade, isso aqui já está desatualizado, tá, pessoal? Mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de artigos que são publicados sobre o tema do grafeno, tá? E aqui eu coloquei as principais revistas, né? Na área da engenharia química e das ciências dos materiais, só para vocês terem ideia, tá? Então, veja que a soma é muito grande. Se vocês fizerem uma simples pesquisa lá no Science Direct hoje, colocar lá graphene e mandar pesquisar, você vai ter aí 191.220 resultados, tá, de artigos publicados sobre esse tema, o grafeno. Claro que nem todos, evidentemente, versam sobre a parte ambiental, né, que é o tema dessa palestra, mas para vocês terem ideia do quão vasto, né, de quão grandes são as possibilidades de aplicação. Então, começando a falar um pouco sobre as aplicações para a ciência e tecnologias ambientais, a gente vai começar falando um pouco sobre energia limpa, tá? A gente tem aqui alguns exemplos de artigos já publicados hoje, tá? Sobre esse tema. O primeiro tema, dentro dessa parte de geração de energia, a gente pode falar as células solares, tá? Que são aplicadas em dispositivos que podem ser revestidos, né? Wearable devices. Veja aqui a menina que está com uma bolsa. Isso aqui é como se fosse uma placa solar flexível, tá? Que está na bolsa dela. Então, aqui ela faz aquecimento de alimentos ou manutenção de temperatura, tá? Simplesmente usando energia solar. Tá? O mesmo vale para algumas roupas, né? Onde você tem dispositivos, né? Você tem mini placas solares na roupa que promovem o aquecimento dessa roupa, se você for trabalhar num local muito frio, tá? Veja que a cabana, uma cabana aqui de camping, né? Ou talvez a cabana de alguma força militar, talvez, veja que ela está revestida com placas solares flexíveis. O mesmo aqui para essa asa aqui desse avião, tá? Então, aqui, como é que o pessoal consegue fazer isso, né? Eles têm aqui uma série de camadas, tá? Onde eles fazem ali, você tem ali um composto polimérico, você tem um substrato, você tem uma chapa, né? Uma folha que ela é condutiva, e daí no meio disso tudo você coloca o grafeno para potencializar a transmissão eletrônica, tá? Então, assim, eu não sou aqui um especialista em elétrica e eletrônica, mas por esses estudos aqui você consegue entender um pouco de como é que é feito, tá? E daí você veja que não é um material apenas, tá? Você tem aqui uma série de materiais que são combinados para que no final ele tenha o determinado objetivo, né? Ele chegue naquela propriedade desejada, tá? Aqui é um outro exemplo de estudo, tá? Em que se tentou fazer uma célula solar utilizando grafeno, né? Então, você tem aqui um meio semicondutor, um meio condutor, você tem um contato, tá? Que geralmente é a base de ouro ou metal titânio, pode ser.
E daí você faz o revestimento da nanofolha do grafeno por cima desse material, e daí você tem uma combinação de materiais que gera um resultado que você está buscando, tá? Também avançando um pouco mais na parte de tratamento de efluentes, tá? Aqui já é um campo onde eu consigo pisar mais firme, né? Baseado nas pesquisas que nós temos feito. Então, a gente tem aqui uma série de papers aí que têm sido publicados, tá? O projeto vai se basear um pouco neles. A gente começa falando sobre a parte de funcionalização. Ora, Tiago, por que vamos falar de funcionalização? Porque funcionalização é uma forma de você obter propriedades dos materiais que você consegue potencializar o uso e a aplicação dele, tá? Então, é importante vocês tenham ideia do seguinte, quando você funcionaliza um material, você está garantindo, né, você está conferindo a esse material novas propriedades. Então, assim, você não vai simplesmente funcionalizar um material apenas para gastar dinheiro, para gastar reagente, né? Então, assim, a gente sabe que nós temos aqui dois tipos de funcionalização. Então, nós temos a funcionalização que ela pode ser covalente, ela pode ser não covalente também. Tá? Isso vai depender muito do grau de interação entre o ligante e o plano basal do grafeno. Né? Ou seja, quando eu tenho ligações químicas, né, reações que promovem uma interação muito forte, né, entre os grupos funcionais e o plano basal do grafeno, pode dizer que eu tenho ali uma funcionalização covalente. Tá? Existem algumas outras características dessa funcionalização que a gente vai ver um pouco mais adiante. Tá? O importante é o seguinte, qual o objetivo de se fazer isso? Aumentar a capacidade de adsorção de um material, aumentar a eficiência de remoção, a seletividade do material, né, frente a certos poluentes. Então, assim, é importante que vocês conheçam bem o que é que vocês querem, né, saibam o que é que você quer e conheçam o material e o poluente que vocês estão trabalhando. Então, isso é importante. Bom, quando a gente fala de funcionalização não covalente, ela é caracterizada por ligações fracas, né, entre o ligante e o meu plano basal. Tá? Então, essas ligações, elas não promovem uma alteração, né, no meu sistema SP2. Então, se você olhar aqui o óxido de grafeno, e aqui está um exemplo de uma funcionalização não covalente, está com líquido iônico, eu não tenho alteração na minha estrutura basal. Então, o meu sistema SP2, ele ali se mantém, tá? Uma outra característica é que ela, não em geral, mas muitas vezes, esse tipo de funcionalização ela é reversível. Então, você pode, por exemplo, funcionalizar e depois reverter essa funcionalização e obter novamente o teu material de base, tá? Então, a gente viu algo parecido quando a gente fez um estudo de lixiviação do meu óxido de grafeno aminofuncionalizado ancorado com nanopartícula de magnetita ancorada na sua estrutura. Então, a gente fez um processo de fotodegradação. A partir de um determinado momento, quando eu tentei reutilizar esse meu fotocatalisador, eu praticamente não tinha ferro, né? Então, você consegue enxergar isso através de análise de EDS, né? Você vê que o pico, né, a banda relativa à presença do ferro, ela some do teu espectro, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de agentes funcionalizantes, né? A dietilenotriamina, a tilsulfonamina é outra, o cloreto de ferro, né? Alguns sais de ferro, sais de titânio, eles são utilizados aí para poder gerar essas nanopartículas, né, no meio reacional e fazer ancoragem no meio oxidografeno, tá? Então, alguns exemplos de reações, tá, para fazer essa ancoragem de nanopartículas metálicas, né, mais notadamente de óxidos metálicos. Você tem as reações isotérmicas, hidrotérmicas, método de complexação, tá? Precipitação, coprecipitação. E daí você veja que você pode fazer paralelamente, tá? Uma funcionalização com a outra, dependendo do meio reacional que vocês usam, tá? O importante é o seguinte, é que quando vocês escolherem, se eu quero escolher, por exemplo, fazer ancoragem em partículas metálicas para dar ao meu material uma característica magnética, né? Então, eu vou colocar magnetita no meu material. Será que isso é suficiente?
Então, assim, qual método é mais eficiente para que eu consiga fazer essa ancoragem, tá? E daí, qual a proporção de ferro e qual a proporção de óxido de grafeno eu preciso para ter essa propriedade. Então, são perguntas que vocês vão começar a ter à medida que vocês começam a pensar numa rota de funcionalização para o material de vocês, tá? E aqui é importantíssimo, tá? Vocês terem análise de caracterização, tá? E eu sempre falo isso, e daí eu repito, tá? Sempre quando eu falo, comparem o material que vocês estão produzindo com o material de base. Ou seja, os materiais de partida que vocês estão usando para produzir o material de vocês é muito importante. Então, assim, é importante que vocês comparem, né, a magnetita, que é o material de partida desse material, né, do oxiggrafeno funcionalizado com a magnetita. De eu comparar também a propriedade do óxido grafeno, do grafite, tá? E daí eu consegui enxergar, né, ter um histórico das alterações que o meu material está tendo, tá? Então, infravermelho, DRX, tá? A análise de imagem também são importantes, porque você começa a ver alterações, tá? Eu tinha aqui o meu material antes, aqui é o meu material após. Então, ou seja, a morfologia do material mudou. Então, alguma coisa teve aí nesse meio tempo, tá? Então, olha que interessante essa imagem aqui. Aqui eu tenho o óxido de grafeno e aqui eu tenho o óxido de grafeno com as nanopartículas de magnetita aqui, ancorada na sua estrutura, né? Você veja que as folhas, elas ficam revestidas aqui, com cheio de bolinha, né? De FE3 ou 4, tá? Esse aqui foi um trabalho feito por nossa colega Ana Batistella. Hoje ela está na Alemanha. E na época do mestrado dela, ela trabalhou com ancoragem de nanopartículas de magnetita para conferir ao oxiggrafeno um potencial maior para fotodegradação. Aqui é outro exemplo, tá? Do antes e do depois, né? Você faz funcionalização com líquidos poliônicos, então você veja que o material já não tem aquela mesma característica, tá? Análises de microscopia de força atômica também são muito importantes. Você percebe uma alteração na espessura média do material, tá? Então, você pode ter aqui um indício de que você teve uma reagregação, tá? Bom, vamos falar um pouco mais de um processo também um pouco mais recente, né? Que é a parte de biofuncionalização, né? Que é utilizar moléculas de origem animal, vegetal, bactérias, fungos, tá? São moléculas naturais para fazer esse intercalamento com o óxido de grafeno, com o grafeno, tá? E aqui tem alguns exemplos, tá? Eu posso utilizar o lignosulfonato com quitosana, e daí a quitosana ela é um polímero natural. E daí esse material, quando você mistura ali com o óxido de grafeno, né? Ou o grafeno funcionalizado, você termina por ter um compósito polimérico de maior resistência, por exemplo, ou de maior capacidade adsortiva, se for o caso, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos. Quando a gente fala assim em processos, né, processos de aplicação, tá? Muito se fala de adsorção, tá? Processos adsortivos. Eu vou falar com um pouco mais de detalhes, porque é algo que eu trabalho mais com isso, né? Essa parte de processos de adsorção para tratamento de efluentes. Então, nós temos aqui sistemas embatelados, sistemas contínuos, tá? Temos vários tipos de sistema contínuo, sistema com reatores, sistema com colunas. Essa coluna ela pode ser de leito fixo, pode ser de leito fluidizado, pode ser de leito expandido. Em geral, vai ser muito comum vocês encontrarem na literatura trabalhos que tratam de sistemas embatelados, tá? Por quê? Porque é mais fácil de se controlar. Você tem um controle maior do teu meio adsortivo, né, do teu experimento. Então, em geral, né, a quantidade de materiais que tratam de sistemas embatelados é maior. Aqui eu coloquei essa tabela apenas como exemplo, tá? É muito comum vocês verem isso nos artigos que tratam dessa parte de tratamento de efluentes, né, com grafeno, e o que é interessante aqui é vocês verem o aumento da capacidade, tá? À medida que eu vou empregando materiais funcionalizados, tá? Então, assim, são materiais muito mais seletivos, são materiais de alta capacidade, né? E é importante o seguinte, quando você faz uma comparação
né, do teu material com o teu material de base, tá? Então, eu repito, né, insisto nessa tecla. Eu vou fazer funcionalização de óxido de grafeno reduzido. Beleza. Funcionaliza o teu material, caracteriza o material, mas também caracteriza o teu material de partida, tá? O óxido de grafeno reduzido. Eu vou testar ele para fazer a remoção de poluentes orgânicos persistentes, lá, pesticidas, por exemplo. Teste o teu material de partida também. Vê se você consegue enxergar a evolução, né? Porque senão não faz sentido eu trabalhar a funcionalização de um material, que em geral é um processo mais caro, um processo mais trabalhoso, para no final não ter pelo menos uma conclusão, né, do quanto esse material melhorou em relação ao meu material inicial, tá? É importante também quando se fala em adsorção, fotocatálise, né, processos de separação, né, de uma fase para outra, que você entenda um pouco, pelo menos consiga prever quais as interações ou o nível de interação que eu vou ter do meu poluente com o meu material adsorvente, ou o meu catalisador, no caso. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo do óxido de grafeno aminoferro funcionalizado, e eu tenho aqui duas moléculas de corantes diferentes. Tá? Uma delas é o azul de metileno, que é um corante catiônico, tá? E eu tenho aqui o corante reativo preto, tá? Um corante diazo reativo. Então, veja só a diferença, né, da estrutura de um para o outro. Né? O azul de metileno é uma estrutura menor, uma estrutura positiva, né, quando ela está em meio aquoso, diferente do reativo preto. Né? O reativo preto ele tem uma quantidade maior de anéis aromáticos, ele tem essa ligação N-dupla-N aqui, que é chamada de ligação ácido, tá? Então, isso aqui confere uma propriedade diferente. A nuvem eletrônica sobre esse material é diferente se comparado ao azul de metileno, tá? Em geral, o azul de metileno ele é facilmente absorvido em materiais base grafeno. Tá? A capacidade de absorção do material ela aumenta muito quando você está comparando com o azul de metileno. Por isso que é recomendado, né? E sempre quando eu estou revisando os artigos, assim, eu recebo alguns artigos em que o pessoal faz tratamento de corantes, né? Remoção de corantes. Eu sempre recomendo, olha, testa com corante diferente, né? Porque é muito fácil você testar azul de metileno. Azul de metileno é um corante de base. Agora, testa o teu material com poluente diferente, de uma estrutura molecular diferente. Porque aí você consegue ver se o teu material ele possui multifuncionalidades, né? Daí você vai enxergar que a interação de um muda, a capacidade desse teu material, de um poluente para o outro, ela varia, tá? Eu gosto muito dessa figura aqui, porque você consegue ver como o azul de metileno ele fica intercalado, tá? O azul aqui é uma molécula de azul de metileno, na verdade não uma molécula, mas um grupo de moléculas de azul de metileno aglomerado, tá? E daí você veja como é que ele fica intercalando, tá? Você tem aqui o óxido de grafeno, que é essa grade aqui hexagonal, né? E aqui vocês estão vendo aqui uma espécie de vazios, né? Os buracos aí na estrutura. Isso aí é exatamente os defeitos, né, no plano basal do grafeno, tá? Então, muitas vezes o poluente ele encaixa nesses defeitos e esse óxido de grafeno ele funciona como uma peneira molecular. E daí o azul de metileno ele fica retido nessa estrutura, tá? Então, a gente pode ter uma série de interações, como a gente viu na figura anterior. Eu posso ter interações de origem pipi, eu posso ter ligações, atrações eletrostáticas, eu posso ter pontos de hidrogênio formando, posso ter até ligação química também formando, dependendo da reatividade, né, de um grupo funcional com o outro. Tá? Bom, agora falando um pouco sobre processos oxidativos avançados, lembrando que um processo de fotodegradação heterogênea, você tem ali envolvido a dissorção e você tem envolvido ali a reação química que acontece. Então, assim, é importante que você tenha em mente que os processos de transferência de massa são importantes, né? Eles são determinantes no
na eficiência do teu processo. Então, aqui, ó, em linhas gerais, o que é que eu tenho? Eu tenho a dissorção dos poluentes, né? Baseado naquele slide anterior que nós vimos, né? A molécula do poluente ela fica ligada na estrutura do meu material, né? Aqui, ó, no caso dos íons metálicos, eu posso ter uma atração eletrostática ou uma atração de ordem iônica, talvez. E aqui eu tenho a formação de pontos, ligações químicas e uma molécula de corante hipotética, tá? Então, em seguida, eu tenho aqui o efeito da radiação. Eu tenho uma fonte de radiação que pode ser fonte solar, pode ser uma lâmpada UV. E daí, o que acontece? Essa fonte, ela termina por ativar, né, por meio do efeito fotoelétrico, a geração de elétrons que eu tenho aqui na banda de valência do meu material. Né? E esses elétrons, eles promovem um bombeamento no meu agente oxidante, né? No caso aqui é o peróxido de hidrogênio, e gera radicais livres, como é o caso aqui do 2OH. Então, esse 2OH, né, esse radical hidroxila, é que vai promover a quebra da molécula do meu poluente. Tá? Ele quebra tanto as moléculas que estão no meio, quanto as moléculas que estão absorvidas no meu material também. Então, o que acontece? Ele começa a gerar subprodutos, e no final, o objetivo é que eu tenha a mineralização desses poluentes. Então, o ideal, né, o correto, é que eu tenha sais orgânicos, sais inorgânicos, e daí vai ter a geração de CO2 e de água. Tá? Mas aí vem uma primeira ressalva que eu faço. Tá? Se for estudar processos oxidativos avançados, tentem fazer o monitoramento desses subprodutos que são gerados. Muitas vezes você está trabalhando ali com corante, daí você faz a degradação do corante, você vê a cor desaparecendo. Ora, evidentemente, se você degradou a molécula do corante, você não vai ter mais aquela propriedade colorífera, né? Então, ok, beleza. Aí você é induzido a pensar que o teu material ele foi totalmente degradado. Só que, na verdade, você está ali gerando benzeno, BTX, tolueno, xileno, ortopara, metaxileno, que são compostos tão agressivos quanto o próprio corante, e até mais tóxicos. Né? Então, assim, essa é uma primeira ressalva que é importante a gente fazer. Tá? Aqui eu tenho um exemplo também daquele estudo lá da nossa colega Batistella. Tá? Então, ela testou aquele material que ela fez a ancoragem da magnetita, e daí ela fez a fotodegradação de 3 tipos de corantes diferentes. Tá? O azedo metileno, né, o corante ácido azul e o reativo preto. E daí ela conseguiu fazer uma comparação dos 3. Né? Veja que o azedo metileno ele tem, em geral, uma capacidade de remoção de cor maior. Tá? E daqui está o processo de remoção. Né? Então, como eu tenho um composto que ele é magnético, então eu consigo fazer uma separação com ímã, é o que está nessa última figura aqui. Tá? Aqui são as estruturas moleculares, tá, dos poluentes. Um terceiro processo que a gente pode falar é o processo de ultrafiltração, nanofiltração. Então, eu consigo fazer o desenvolvimento de membranas de alta capacidade através do intercalamento de nanofolhas de grafeno, né, ou de óxido de grafeno. Tá? Então, eu consigo fazer o aumento da minha capacidade de retenção, né, de poluentes. Tá? Aqui eu tenho, em média, o tamanho do soluto, né, para saber qual tipo de membrana que eu deveria utilizar, ou tipo de processo. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma planta de filtração, né? Aqui é onde eu teria um módulo com as minhas membranas empacotadas, e daí eu consigo fazer o tratamento de um efluente, né, e fazer o seu descarte através da filtração. Tá? É claro que aqui tem alguns desafios, né, quando se trabalha com membrana, né? Regeneração da membrana, né, a parte da lixiviação, né, do material que está ali sendo o composto ativo, né, dessa membrana. Né? Por exemplo, nos grupos funcionais que são oriundos do óxido de grafeno, né, do óxido de grafeno funcionalizado, será que eles se perdem à medida que eu vou trabalhando com essa membrana? Será que ela tem uma alta capacidade de reutilização? Então, esses são desafios que vêm à mente. Tá? Aqui está um exemplo de como eu posso trabalhar com membrana. Né? Eu posso trabalhar numa coluna de leito fixo, eu posso trabalhar na membrana revestida de forma cilíndrica, onde eu tenho um fluido entrando aqui no centro, e ele sai radialmente pela membrana. Tá?
Aqui está um exemplo de uma pesquisa, tá, do Werber. Ele trabalhou com membrana de polissulfona, tá? E daí ele fez a ancoragem, né, do óxido de grafeno aqui sobre as membranas poliméricas. Né? O que ele fez? Ele fez uma polimerização in situ, à medida que ele ia colocando, dosando o óxido de grafeno, ele ia fazendo a polimerização, tá? Desse seu composto. Tá? E no final ele tem uma membrana em que ele fez a investigação, tá? Da capacidade, da taxa de rejeição do meu poluente e do fluxo, né? Da vazão que eu utilizo, né? nesse meu processo. Então, esse gráfico aqui, ele é interessante, tá, pessoal? Vocês têm que atentar para não utilizar, tá, eu vou utilizar um material, mas só que aí eu vou ter que trabalhar com fluxo muito baixo. Isso não é interessante, né? Você precisa de uma certa vazão para poder tratar aquela quantidade de efluente. Então, se você baixa muito a sua vazão, isso não é interessante do ponto de vista do processo, né? Ah, beleza, mas a taxa de rejeição também é importante. Ah, ok, mas eu tenho uma taxa de rejeição que melhorou um pouquinho, mas aí eu tenho que trabalhar com a vazão muito baixa para poder fazer essa filtração. Então, isso aí não é interessante, tá? Então, é importante que vocês trabalhem, né, com esse equilíbrio quando se for trabalhar com membranas, tá? Essa propriedade aqui é interessantíssima, pessoal. O pessoal estudou, né? Está no livro, no review do WHO, tá? Estudou a desnaturação de bactérias ao entrar em contato com o óxido de grafeno, tá? Então, você veja que o óxido de grafeno ele tem um poder de diminuir a atividade metabólica de bactérias, como é o caso aqui da Escherichia coli, né, que ele utilizou nessa primeira figura aqui. Então, vocês veem aqui a bactéria viva, ela está inteira, tá? E aqui, após o contato com o óxido de grafeno, como ela fica desnaturada, né? Então, assim, o que os pesquisadores observaram é que a extremidade, né, do plano basal do OG, ele tem um poder de fazer a abertura da membrana da bactéria, e daí, se você rompe essa membrana da bactéria, você mata a bactéria. Em geral, é isso. Esse exemplo aqui também é muito interessante, tá? O pessoal aqui fez um estudo com a Cinetobacter, e daqui tá, você tem a bactéria viva, tá? E daí você entra com o óxido de grafeno, o que você está vendo de roxo aqui são o óxido de grafeno, tá? Em suspensão, né? E daí o que acontece? Ele coloca isso aqui numa análise para fazer a AFM, né? E verificar, né, o quão essa bactéria está se desnaturando com o passar do tempo, tá? Então, você veja que o contato com o óxido de grafeno, tá, ele promove a morte das bactérias. Esse zoom aqui ele é interessantíssimo, porque ele mostra a membrana rachada. Você vê o rompimento da membrana da bactéria, tá? Bom, aí falando de propriedades desinfetantes, tá? Tem mais aqui um estudo também que foi feito, com Pseudomonas aeruginosa, tá? Então, o pessoal trabalhou com o óxido de grafeno obtido a partir de negro, né, de carbono. Então, ele comparou os 3 materiais que ele trabalhou, né? O material final e os 6 materiais de base também. Aí, uma coisa que ele observou, quando ele fez a funcionalização, né, e a ancoragem de nanopartículas de dióxido de estanho, ele obtém um potencial muito maior, né, para fazer a destruição dessas bactérias, tá? Se a gente vai falar agora um pouco da captura de gases ou processo de remoção de gases de efeito estufa em geral, né, gases poluentes, então muito se tem investigado, tá, a respeito disso. Um desafio para se trabalhar com isso é a infraestrutura necessária para que vocês consigam ter um controle, né, do processo de adsorção, né, ou absorção em gás líquido, se for o caso. Então, assim, em geral, são investimentos bem altos, né, para que você tenha um estudo mais completo, por assim dizer, tá? Então, você veja, aqui no primeiro exemplo, o pesquisador ele fez a funcionalização, tá, do óxido de grafeno com melamina, e daí ele fez uma mistura, né, num processo MEA, que é um processo de absorção de CO2, tá? O MEA, ele por si só é um grande absorvente de gases, né? Então, aqui ele fez a mistura com
colmeia e fez o bombeamento do gás. Daí ele observou que ele consegue ter uma eficiência maior na minha absorção do gás, tá? Principalmente em relação ao tempo de absorção. Ele consegue absorver uma quantidade maior num tempo menor. Um outro exemplo é a parte de adsorção, né, propriamente dito. Tá? Deixa eu só fazer um pequeno parênteses aqui. Qual seria a diferença, né, entre a adsorção e a absorção? Né? Na adsorção, eu tenho uma mudança de fase, né, em que o meu poluente ele sai de uma fase líquida ou sólida para uma fase, em geral, mais densa, né? Melhor, uma fase líquida, uma fase gasosa para fase sólida, por exemplo. Então, aí eu tenho um processo de adsorção, ele fica retido na superfície do material. A adsorção em si é um fenômeno de superfície, né? Quando a gente fala do processo de absorção, não. Eu borbulho o gás no líquido, e daí o poluente ele sai da fase gasosa diretamente para a fase líquida, então ele fica no seio do líquido. Né? E daí você faz o monitoramento da concentração desse poluente no líquido, na saída da coluna, tá? Então, o que foi apresentado aqui é um processo diferente do que é esse aqui. Aqui eu tenho, sim, a dissorção, tá? E daí, o que é que o pessoal fez? Eles pegaram o óxido de grafeno reduzido, tá? E fizeram a ancoragem eles fizeram a funcionalização com a mina e fizeram a ancoragem desse material em sílica, né? E daí eles obtiveram um material aproximadamente assim. Tá? Daí eles obtêm a área superficial, né, desse material. Como eles trabalharam em absorção gás sólido, eles trabalharam com esse material sólido, né? Em geral, quando você trabalha em processo de adsorção em meio líquido, você trabalha com ele em suspensão. Então, assim, não há de se falar, né, do processo de análise de área superficial por meio de BET, por exemplo, quando você está trabalhando com material em suspensão aquosa, por exemplo. Então, isso é um desvio muito comum de se fazer, né? Você está trabalhando em condições diferentes, tá? Bom, então, aqui eu deixo aqui algumas referências, tá, de todos esses materiais, aí, todos esses trabalhos aí que eu elenquei para vocês, tá? E daí eu acho que eu devo falar um pouco, né, do nosso grupo de pesquisa, né? Nós temos trabalhado aí em parceria com uma série de universidades, tá? Temos alunos aí indo para vários lugares aí, fazendo sua pesquisa com grafeno, tá? Eu posso dizer que o óxido de grafeno, ele tem aberto portas aí para gente, tá? Então, assim, fica aí registrado alguns parceiros nossos que têm ajudado a gente aí ao longo dessa caminhada, tá? E o nosso agradecimento, né? Em geral é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês. Eu corri um pouquinho para poder terminar no tempo, porque, né, o pessoal falou que precisa aí abrir o espaço para vocês fazerem as perguntas. Então, fiquem à vontade. Tiago, muito obrigado, muito boa a sua apresentação. O tema muito importante, que a gente sabe que muitas pessoas trabalham, mas ao mesmo tempo a importância mostra que todo dia se quer mais de tipos de análise semelhantes, né? E que a ciência nunca para. Então, agora vem essa secção de perguntas, né? Sei que o professor Marcos tem uma pergunta. Tiago? Eu tenho muitas perguntas, que eu tenho muitas dúvidas, né? Um tema extremamente complexo. Parabéns, Tiago, boa pela apresentação, pela participação em nossos colóquios. Obrigado. Começando pelo fim, essa temática aí de adsorção, de captura, digamos, de CO2, etc. Você conhece resultados sobre captura de hidrogênio? É um desafio para você ter hidrogênio em pequenos volumes, aumentar a quantidade de hidrogênio para uso em transporte. Professor, eu tenho, assim, tem na literatura, tá? Artigos publicados que falam sobre geração de hidrogênio, tá? Então, o óxido de grafeno, ele é um excelente suporte para catalisadores, tá? Então, assim, tem processos de geração de hidrogênio
que tem se utilizado catalisadores com base grafeno e eles têm obtido resultados interessantes. Agora, em escala laboratorial, né? Isso aí, quando você quer expandir para uma escala industrial ou até mesmo escala piloto, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque você tem uma série de desafios aí para poder vencer. E uma delas é a própria produção do material, né? Que não é um material tão barato assim. Tá? Mas, assim, de captura de hidrogênio, eu não tenho isso em mente, tá? Não estou dizendo aqui que não tem, mas eu não vi. Tá? Eu já vi, sim, estudos para captura de CO2, que é o básico. Eu posso dizer aqui que o CO2 é o azul de metileno dos gases quando você vai fazer pesquisa de adsorção gás sólido, né? Mas, assim, tem alguma coisa com dióxido de enxofre, né? Mas, assim, captura de hidrogênio não. Mas geração de hidrogênio a partir de reação, sim, né? Reforma vapor, uma série de reações que o pessoal tem estudado, né? Como grafeno, como catalisador. Mais uma perguntinha rápida, Tiago. Se você coloca campos, coloca campos nessas estruturas, no sentido de ionizar, polarizar, isso modifica a eficiência, tem resultados nessa direção? Tem, e você consegue sim obter eficiências muito maiores, tá? Vamos pensar assim, você está falando em colocar campos, vamos pensar em mexer no pH da minha solução. Então, assim, quando eu mexo no pH da minha solução, o que é que eu faço? Eu carrego o meu material positivamente ou negativamente, tá? Então, assim, se eu estou pensando em fazer a dissolução de um composto que eu sei que a sua molécula na forma iônica, ela é negativa, e daí eu vou trabalhar com o meu pH positivo, né? Então, eu carrego meu material positivamente. Então, eu favoreço a atração eletrostática dessa minha molécula de poluente com esse meu adsorvente, né? Então, assim, isso é algo que é recorrente, tá? No estudo com a dissolução é muito comum. Em relação a campo, né, você pode colocar, por exemplo, um campo magnético, tá? Para fazer a separação de alguns materiais, como é o caso do material com magnetita ancorada na sua estrutura. Isso é muito comum e, inclusive, são dois objetivos primários, assim, para quem quer trabalhar com ancoragem de magnetita, né? O primeiro é a separação desse material pós-processo, separação por meio de campo magnético, né? Separação com ímã e tal. E o segundo é conferir propriedades fotodegradativas, né, para esse material. Né? Então, ou seja, a magnetita ela é um bom catalisador, né, do ponto de vista de geração de radicais livres. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, professor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Marcos, a pregunta que tus estudantes tienen ahí, reservada. Estão esperando para que hora? Deixa eu botar. Eu também estou esperando aqui, senão eu vou perguntar aqui. Tem um que está dizendo que estava com a internet ruim aqui, o da voz. Mas, Tiago, eu fiquei interessado, não sei se tu fez um estudo de revisão naquela parte das membranas ali, mas eu achei interessante quando tu falou em nanofiltração, né? Aquilo ali a gente está falando de filtração direta mesmo, né? Aqueles trabalhos ele não tem a ver com osmose reversa, né? Quando está falando de nanofiltração, não é por osmose reversa, nada com pressão, né? Aqueles trabalhos ali são todos filtração, alguns são com leito, né? Mas foi todos filtração direta mesmo, não é isso? Por diferença de pressão, né? Ali é filtração direta, né? Sim, mas não é osmose reversa, né? Isso. Não, é filtração mesmo, tá? Tem também por osmose reversa, só que aí você tem o desafio da questão do meio iônico, né, com que você está trabalhando ali. Isso aí você termina gerando alguns problemas que não necessariamente o grafeno é quem vai resolver, né? Quando a gente fala ali de você fazer uma ancoragem do grafeno na membrana polimérica, né, de forma que você tem duas vertentes ali, né? É você diminuir, né, a porosidade desse tua membrana, ou seja, a tua membrana ela é de tal forma que ela tem os poros tão grandes de tal forma que os meus polantes estão passando, e você não consegue filtrar. Aí, não, tem que ter alguma membrana mais fina, né, com os poros menores. Então, daí você vou fazer uma ancoragem
do grafeno, e dali só vai ter aquele espaço ali dos defeitos do grafeno, né? Ou do meu óxido de grafeno reduzido, se for o caso, e isso é suficiente para que eu consiga fazer o peneiramento, né, a nível molecular. Uma segunda vertente eu vou fazer a ancoragem de um material aqui funcionalizado, né, de um óxido de grafeno, de um óxido de grafeno reduzido funcionalizado, de forma que esses grupos funcionais eles vão estar disponíveis para aumentar a seletividade da minha membrana. Então, eu promovo o aumento da interação, né, dos compostos na superfície da membrana com o que está no meio, né? Então, assim, é filtração mesmo. E daí você tem, é filtração mais a adsorção, por assim dizer. E você ainda pode ir mais além, tá? Eu vou fazer ancoragem de nanopartículas metálicas nesse meu material, nesse meu composto polimérico, e daí eu utilizo a luz, né? E daí eu faço uma fotodegradação também, né, desse material que ficou retido na membrana. Acho que o professor Maurício quer fazer algum comentário. Acho que o Maurício está Oi, Marcos? Sim, pode falar, Maurício. Estamos ouvindo. Então, só um comentário curto. Em relação à membrana de nanofiltração, usa-se o processo muito parecido com a de osmose. A gente está aí com uma pressão de cerca de 40 bar. Tá? Mas microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração, todos eles são por pressão, certo? Mas até a nano é membrana porosa. Na osmose, eu já tenho uma camada densa, sem poros, associada a uma camada porosa. Por quê? Porque a gente tem uma pressão, pode chegar aí a 80, 85 bar de pressão, entendeu? E se eu tiver uma membrana densa muito larga para aguentar essa pressão, ela não vai conseguir, vai demorar muito o fluxo transmembrânico, ou seja, vai demorar muito para atravessar. Estão ouvindo? Uhum, Sim, professor, estamos ouvindo, sim. E aí, uma das vantagens, aí a gente o que faz? Bota uma membrana fina, densa, numa porosa, que a gente consegue seletividade pela membrana densa. A membrana porosa vai me dar resistência. Então, a gente consegue seletividade na membrana densa, a gente consegue aumentar a resistência dela, podendo chegar até apenas a parte densa, eliminando-se a porosa. Pode chegar a isso, até isso, entendeu? Mas um cuidado que tem que ter para evitar... E só para finalizar, um cuidado para também evitar a adsorção na membrana, tá? Porque se eu adsorvo numa membrana, sobretudo se ela é densa, eu diminuo o meu fluxo de permeado. Então, se a gente é como a fotocatálise, o trabalho de Marine e da Vanessa. Se adsorve, vai para a Marine, a dissolução. Se não adsorve, vai para a Vanessa, que é fotocatálise. Quer dizer, não é que não adsorva, se não adsorve muito, entendeu? Era só esse comentário. Obrigado aí, por ter colaborado aí. Um abraço. Valeu. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos aí. Porque eu estava falando, Thiago, até porque eu acho que tem mais gente levantando o braço aí, porque a gente já está vendo a parte até de dessalinização, né? Entendeu? Então, porque as membranas, a parte de corantes e tal, são moléculas um pouco maiores e tal, mas os sais já fica até mais complicado, esses nanocanais que tem que formar, porque aí tem a parte de íons e tal, então tem toda essa parte também de troca iônica e tal, então é interessante essa... Os sais são com membrana densa, viu? Né? Então, mas a gente já está fazendo uns estudos aqui, Maurício, de nanofiltração, com vários canais aí de óxido de grafeno, a gente tem conseguido aí alguns resultados até interessantes, sabe? Sim, você consegue eliminar uma parte do sal, mas não chega a zerar como a osmose pode zerar. Não chega a zerar, exatamente. Tem mais gente aí, Ramon? A gente está... Tiago. Oi, boa tarde, professor. Você está perguntando, não, Tiago não tem nada a ver com os meninos teus aí. A minha pergunta tem a ver com essa questão da membrana também, e é uma coisa que eu até comentei com o professor Ramon, é sobre captação de CO2, se tem alguma aplicação desse tipo de tecnologia, né, de usar essa questão da nanotecnologia, do grafeno, né,
de membrana de grafeno para captura de CO2. Queria que você comentasse se tem alguma coisa nesse sentido já. Porque seria algo bastante interessante, né? A redução de CO2 na atmosfera, né? Que é uma vertente ecológica bastante forte atualmente. Sim, seria bastante interessante, mas, bom, nada impede ninguém de estudar diversos processos, tá? Mas, assim, o que você precisa comparar, tá? É com o que se faz hoje, né? Em primeiro lugar. E qual é o diferencial que você vai ter no seu processo comparado com o que se faz hoje, né? Qual é o ganho que você vai ter, tá? Então, assim, quando você fala em colocar uma membrana, né, e passar um gás por ela, né, e daí essa membrana ela teria que ter uma seletividade tal, de forma que o CO2 ficasse retido, né, nessa membrana, e daí você passaria com o oxigênio, o nitrogênio e demais componentes do ar por essa membrana. E daí o que é que você tem que ter uma membrana suficientemente reativa, né, para o CO2, né? E será que ela também não vai ser reativa para o oxigênio, né? Será que o oxigênio ele não vai entrar oxidando esses teus grupos funcionais que estão aí? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser estudada. Eu não vi, tá? Repito o que eu tinha falado na resposta lá para o professor Martini, né? Eu não vi, não quer dizer que não tenha, tá? Mas eu acho que vale a pena até dar uma pesquisada. Agora, o que tem em termos de captura de gases é processos de adsorção, porque o que é que você faz no processo de adsorção? Você já está com o teu material ali na fase sólida, né? O teu material ele é um pó, vamos dizer assim, ele está ali empacotado no leito, e daí você faz o gás passar por esse leito, e daí você tem uma disponibilidade de sítios ativos muito maior, de forma que você tem uma capacidade de adsorção maior, né? Um outro processo é o processo de absorção gás líquido, né? Como a gente tinha mostrado, né? MEA, DEA, são excelentes absorventes para gases, né? E daí, tanto para CO2 quanto para SO2 e alguns outros compostos nitrosos também, você vai ter um grande sucesso se você conseguir, de repente, trabalhar um processo que ocorra em paralelo ou que ocorra, né, junto, né, com o processo de absorção, tá? Eu, sinceramente, eu não vi membrana, pode ser que tenha, tá? De repente, você coloca aí no Science Direct, você vai achar, né, com certa facilidade, mas, sim, a dissorção gás sólido e a absorção gasosa você vai encontrar com mais facilidade, tá? E são processos em geral, né, que você consegue controlar melhor, tá? Do que uma membrana, assim. É como eu te falei, vai passar o CO2, beleza, o CO2 fica retido, e o que mais vai ficar retido ali, né? E daí o que o professor Maurício ele levantou, algo muito interessante, que eu até esqueci de comentar, né, quando estava respondendo ao professor Martini, você está dissolvendo, né? Então você está ocupando sítios ativos do teu material que está ali na tua membrana, tá? Você vai conseguir regenerar? Então, isso aí é uma pergunta que é importante ser respondida, tá? Será que eu vou conseguir aquecer minha membrana ou será que eu vou conseguir lavá-la com um dissolvente? Em geral, é mais fácil de você lidar com essas questões, tá? É só para avisar aí que no mensagem já tem um artigo aí falando, viu? Sobre o que vocês querem. Captura de CO2 por membrana com grafeno. Ah, legal. Eu vou dar uma olhada aqui. Obrigado, professor. O Victor tem uma pergunta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal. Então, após as perguntas e o que foi apresentado aqui, aí me ficou uma dúvida, né? E eu queria ser esclarecido assim, um pouco mais. Ficou uma dúvida, assim, eu consegui chegar a uma conclusão, mas eu queria ter certeza que a minha conclusão não está faltando alguma coisa nela, né? Então, após tudo isso que foi apresentado e as aplicações, né, que a área ambiental aqui, né, que o Thiago apresentou, me parece que a escolha do grafeno está linkada à sua grande resistência mecânica. Ou teria, além disso, tem alguma outra propriedade do grafeno que torna ele assim tão especial para essas aplicações como nanofiltragem? Bom, eu vi lá que estão utilizando ele porque ele consegue ter uma densidade
ele consegue fornecer densidade de corrente alta, né? Também, ele é bom condutor. Você mostrou aquelas aplicações lá do início, lá, né? Mas agora, para o lance da nanofiltragem e aplicação ambiental, a sua grande resistência mecânica é um fator, é o único fator, ou tem outra característica do grafeno aí que traz essa aplicação, que traz essa busca, essa correria atrás dele? Eu diria também, aí vamos lá, né? É importante separar, tá, Vitor? Tá, eu vou trabalhar com grafeno puro, né? Porque uma coisa é trabalhar com grafeno CVD, por exemplo, né? Então, eu faço ali aquele grafeno bonitinho, né? Monocamada, ou de pouquíssimas camadas, e ali eu só tenho carbono e hidrogênio, né? Separados ali naquela hibridização sp2, ali bem rearranjados, numa forma hexagonal. Isso aí é uma coisa. Aí sim, eu tenho um excelente... quando eu faço a ancoragem desse material numa membrana polimérica, eu tenho uma membrana de maior resistência, tá? Do que uma membrana simplesmente polimérica, em geral, tá? Isso é o que um dos objetivos de fazer ancoragem de grafeno em membrana polimérica é essa, né? Em nanocompósitos poliméricos, né? Aumentar a resistência mecânica. Isso, a resistência mecânica. Agora, se você for olhar para um outro lado, tá? E daí eu chamo a atenção para o lado da reatividade. Ora, eu estou querendo fazer a filtração ou a dissorção, né, de determinados compostos. Então, se eu consigo aumentar a seletividade desse meu material frente a esse composto que eu estou querendo estudar, né, sei lá, qualquer poluente ali que está do meio aquoso, né, qualquer íon, né, ou eu tenho um material ali que eu consigo fazer um carregamento, né, eu mexo no pH ali, eu consigo carregar ele, né, de uma forma mais fácil. Então, aí eu já não estou olhando tanto para o lado da resistência, mas sim para o lado da seletividade, né, da reatividade do meu material. Então, essa é outra propriedade que é importante você ter em mente, tá? Área superficial, né, Thiago? É bem importante. Área superficial específica, tá? Só que a área superficial, aí você tem aí você tem uma faceta aí que é interessante, tá? Depende de como você trabalha com o teu material, tá? A área superficial dele. Se eu vou fazer a ancoragem desse material numa membrana polimérica, ou num polímero em si, daí eu vou fazer uma polimerização com a ancoragem in situ, né, do grafeno, do oxigrafeno. Tá, mas aí boa parte dessa área superficial ela vai ficar ocupada, você concorda, né? Porque o polímero, ele vai se rearranjar com essa área superficial, tá? Agora, se eu estou pensando num processo de adsorção, né, em meio aquoso, daí eu trabalho com uma suspensão de IOG, de grafeno, aí eu tenho uma chance de ter a área superficial muito maior, né? Do que se esse material estiver ancorado numa membrana polimérica, tá? Então, assim, são questões que você precisa olhar sempre os dois lados, tá? Não, beleza, a resistência mecânica é importantíssima, sem sombra de dúvida. Eu vou trabalhar ali com 40 quilos de pressão, eu tenho que ter material que seja resistente, né? Senão eu vou estar rompendo minha membrana direto. Então, não tem como trabalhar com isso. Se eu consigo um material mais resistente, isso aí já é um grande avanço. Mas eu também tenho que pensar na parte da seletividade, né? Da porosidade do material, né? Certo. De repente, você fecha tanto o teu material que você não consegue, ele começa a reter outros compostos que você queria que passasse por aquele material, de repente. Sais minerais, por exemplo, não sei. Depende do que você quer trabalhar. Tá certo. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Vitor. Alguém mais? Marco, faltaram dois estudantes. Então, pessoal, Tiago, muito obrigado pela participação, por aceitar nosso convite. Em nome de todos aqui, agradeço imensamente. Apareça por aqui, eu acho que vai ser importante dar uma voltinha. Porque já você esteve, mas assim conhece novamente as coisas novas que estão surgindo. Eu peço a todos, por favor, abrir os microfones para a gente bater umas palmas para a Marta. Próxima semana temos colóquio de novo.